Boa tarde, eu sou Marina Lazarim, integrante da equipe pedagógica da plataforma de correção de textos Redação Nota 1000, disponível recentemente para as escolas do Grupo Somos no Plural Store. Hoje irei mediar uma conversa sobre a proposta de redação do último simulado Somos, que continha a seguinte frase temática: Meio Ambiente e Justiça Social, caminhos para a superação da desigualdade ambiental no Brasil. Para debater o tema, contamos hoje com a presença do Felipe Leal, que é professor e autor de redação do Ângulo, e a Amanda Oscar, que é assessora pedagógica da Somos. Muito obrigada pela presença de vocês. Para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de pedir que vocês dissessem um pouco sobre as impressões mais gerais que tiveram sobre a proposta e principalmente sobre esse termo nuclear da frase temática, que é desigualdade ambiental. Felipe, você está confortável para começar? Claro, claro. Bom, primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Amanda. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bom, gente, esse tema é um tema bastante atual e ele tem bastante mesmo a cara do Enem no seguinte sentido. Os temas do Enem, às vezes, tem um certo mito, né, de que o Enem vai trazer aquelas polêmicas que rolam na mídia, nas redes sociais ao longo do ano, mas não é disso que se trata e nunca foi a proposta do Enem. O Enem, de modo geral, ele trata de problemas, né, que são, assim, estruturais do Brasil, que são históricos do Brasil e que dizem muito respeito também aos direitos, né? Então, é como se o Enem nos fizesse refletir sobre os direitos que nós temos no papel, seja os direitos humanos, os direitos garantidos na Constituição, e, por outro lado, uma realidade que, infelizmente, às vezes está muito aquém, está muito distante de atingir esses direitos. E esse tema, ele toca justamente nesses dois pontos, né? Tanto na Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto na nossa Constituição, a igualdade é um valor e é um direito muito importante, sobretudo a igualdade de oportunidades, né? A igualdade perante a lei. E do outro lado, você tem também a ideia do meio ambiente como um direito. Isso está presente, aliás, foi historicamente muito inovador na nossa Constituição. E no ano passado, de maneira inteiramente oficial, agora, a própria ONU também reconheceu o direito ao meio ambiente saudável como um direito humano fundamental. Então, a ideia, né, de promoção de uma justiça social, de uma redução de desigualdades de oportunidades, é parte da Constituição dos Direitos Humanos, assim como, né, a ideia de um meio ambiente saudável. Então, juntando essas duas coisas de fato, a gente pode falar de uma desigualdade ambiental que pode ter várias compreensões, né? A gente vai falando aí, eu acho, ao longo da live, mas eu acho que é sempre legal, né, pensar nessa dimensão dos direitos para a gente entender melhor os temas do Enem. Marina, queria agradecer antes de tudo também o convite, né, para estar aqui com vocês. Galera, boa tarde. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que esse tema ele tem bastante a cara do Enem, que é trazer um problema, seja de ordem social, cultural, ambiental, econômica, e justamente o próprio tema ele trazia a necessidade da gente discutir caminhos para dirimir esse problema. Né? Então, o que dialoga totalmente com a forma como o Enem espera que a gente traga a nossa abordagem na redação, trazendo na nossa conclusão uma proposta de intervenção. Né? Então, um plano de ação para buscar diminuir, dirimir ou solucionar o problema que está sendo colocado. Uma outra coisa que eu acho que é bacana e que costuma ser aí uma grande inquietação de quem vai fazer a prova, de quem está se preparando, como é que, né, de que forma que eu começo? Não sei nem por onde começar a minha redação. E a melhor forma de começar a redação é, de fato, pela leitura, entendendo essa proposta que está sendo colocada para vocês, analisando os textos motivadores e partindo deles, né, buscando informações que vocês possam aproveitar para identificar os problemas e trazer na redação de vocês, estabelecendo, então, a relação de sentido, né, entre a coletânea e o texto que vocês estão produzindo. Então, achei também um tema bem bacana. Meio ambiente é um tema bacana porque a gente teve esse ano diversos acontecimentos que dialogam, de fato, com isso. Quem está acompanhando os noticiários, né, consegue perceber isso com bastante evidência. Então... Com certeza. E só assim, complementando, pensando assim, como é que talvez
existe uma certa dificuldade em entender essa intermediação entre os dois, né, da desigualdade ambiental. A coletânea ajuda um pouco, mas acho que é legal pensar assim, de que maneira uma coisa vai reforçando a outra, né? Os dois problemas. Sempre pensa assim, no Enem, você precisa apresentar uma proposta, como a Amanda enfatizou, e para que haja uma proposta, você tem que identificar problemas, né? E sabemos que degradação ambiental é um problema e sabemos que desigualdade social é um problema também. A questão aí vai ser a maneira como as duas se reforçam. Então, por exemplo, pensar que muitas vezes o padrão de consumo das classes mais altas ele acaba deixando pegadas ecológicas maiores, né? Você acaba tendo uma degradação ambiental maior, assim como o capital advindo da exploração da natureza muitas vezes é muito concentrador e fica na mão de poucos. Enquanto, por outro lado, quando a gente pensa, de novo, aproveitando a fala de Amanda, em notícias recentes sobre as chuvas no Brasil, quem que normalmente você vai ver sentindo os efeitos, né? Não sei até que ponto, mas de chuvas que aumentam, de eventos climáticos muito severos que podem ser associados ao aquecimento global, normalmente vai ser a população mais pobre. Então, você acaba tendo um pouco dessa injustiça, né? Digamos, tanto social quanto ambiental. Isso acontece tanto no plano de um país, como também no plano global. E um ponto legal também, sempre que muitos alunos ficam muito preocupados, né, de fugir do tema, né, e também de tangenciar. E esse tema ele tem uma dificuldade que é comum no Enem, por isso até que ela aparece também nos nossos simulados, que tem um número bastante grande de palavras-chave, tá? E aí, em termos assim mais práticos, né, de como a correção do Enem ela é feita, tá? Tem uma maneira bastante simples de você lidar com essa questão, que o tangenciamento ele só é identificado pelo corretor quando falta você mencionar alguma das palavras-chave, né, ou alguma expressão equivalente, tá? Muitas vezes ficam com medo de repetir toda a frase tema, tá? Achando que vai ser cópia, né? Porque eles dizem, né, justamente, né, Marina, que não pode copiar os textos de apoio. Não pode mesmo copiar trecho dos textos de apoio. Mas quanto à frase temática, não. Então, toda vez que você ficar com uma certa dúvida se o seu texto ele vai tangenciar ou não, sempre tenta o máximo possível reproduzir mesmo, desde ou melhor, na introdução, tá? Essa frase tema, porque lembra do seguinte, isso aconteceu muito, por exemplo, no Enem de 2 edições atrás, que você tinha aquele tema, o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, e eu cheguei a ver redações muito boas, com notas muito baixas, né? Que as pessoas falavam sobre as doenças mentais, mas não falavam sobre o estigma. E, às vezes, a mera presença do termo estigma mudaria tudo, porque se ele aparece em qualquer momento do texto, já impede que o corretor considere que você tangenciou. E quando você tangencia, a nota vai no máximo até 520, né? Então é uma coisa muito séria mesmo, tem que se preocupar. Mas, assim, a maneira mais prática, em temas com muitas palavras-chave, seria sempre você tentar o máximo possível, tá? Ou reproduzir, ou trazer expressões muito próximas às que aparecem na própria frase temática. E facilita para o corretor também, né? Com certeza. E para a galera que está aí se perguntando, né, essas questões que o Felipe está levantando a respeito do tangenciamento, né, do atendimento ao tema, é um elemento que é trabalhado na competência 2, né? Então, aí a competência que afeta, né, diretamente, que se relaciona diretamente ao atendimento ao tema é a competência 2, e a gente tem que, quando vamos olhar para essa frase temática, né, a gente tem sempre que lembrar a diferença entre o assunto e o tema, porque o assunto ele é mais abrangente. Aqui a gente falaria, por exemplo, de desigualdade ambiental como um assunto geral, que se relaciona também com desigualdade social. Então, esse é o assunto da redação, mas esse não é o tema, porque o tema ele traz o direcionamento, ou seja, um recorte específico ligado a esse assunto mais amplo. Nesse caso, o recorte específico pedia que nós abordássemos a questão do meio ambiente, da justiça social, essa relação, e também os caminhos para diminuir a desigualdade ambiental. Então, se na minha redação eu falar de desigualdade ambiental, eu falar de desigualdade social, eu estou
tratando apenas de uma parte do tema, né? É isso que é a tangência que o Felipe mencionou, né? Então, eu não estou tratando do recorte específico. Então, para que eu atenda esse tema de forma completa, eu preciso sim discutir formas de diminuir esse problema, eu preciso sim abordar de que maneira meio ambiente e justiça social se relacionam. Uhum. E propostas construídas dessa maneira também vão direcionando já o aluno para a proposta de intervenção, né? Então, se o aluno já está pensando numa proposta de intervenção, acho que fica difícil ele tangenciar o tema, já que ele vai elaborar uma sugestão de intervenção no problema para a reversão da questão tratada pela proposta, né? Agora, nesse sentido, Marina, eu lembrei que muitos alunos têm dúvidas nos temas que aparecem com termos como caminhos, desafios, efeitos, né? No sentido assim, pô, Felipe, se é caminhos, quer dizer que minha redação deve ser uma grande proposta de intervenção, né? E aí, não, tá? Não. A resposta é a mesma que eu tinha dado antes. Em termos práticos, na correção, a palavra caminho ou alguma palavra equivalente deve aparecer pelo menos em um momento do seu texto. Eu sempre sugiro que isso seja na introdução. Mas o seu desenvolvimento não deve ser uma sequência de propostas de intervenção. Muitas vezes você está acostumado a fazer duas causas, uma causa, um efeito, enfim. Você pode manter esse mesmo padrão, mas o termo caminhos, ele deve aparecer, de preferência, na introdução, para evitar qualquer problema como esse. Mas a macroestrutura do texto deve ser mantida, né? Com você preparando a proposta de intervenção no desenvolvimento e apenas na conclusão apresentando, né, quais seriam aí exemplos, né, desses caminhos. Uhum. E em relação aos textos motivadores, né, dessa proposta, o que vocês acharam deles, o que os alunos poderiam aproveitar daqueles fragmentos para conseguir identificar bem o tema, para poder usar dentro da redação como repertório ou como uma base de argumento? O que vocês acham? É que eu comece, Amanda? Eu posso só fazer um comentário aqui, pessoal. Vocês, não sei se vocês viram, mas na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube tem um link para vocês fazerem o download de 2 materiais. Um que é a proposta de redação que a gente está discutindo hoje aqui, e o outro é também um material de apoio com algumas dicas sobre quais são as competências que o Enem avalia, como a gente pode construir a nossa proposta de intervenção. Então, não deixem, né, de baixar esse material para poder acompanhar essa live conosco. Como que eu gosto de fazer análise de temas quando, né, eu vou escrever alguma coisa, ou como eu também proponho que os meus alunos façam. A primeira coisa que eu faço, quando eu vou olhar para esse tema, é olhar a frase temática, quando ela é apresentada, porque isso me dá uma visão geral do que eu preciso olhar para esses textos que estão sendo apresentados para mim. Depois que a gente vai para a análise dos textos motivadores, eu acho bem importante que vocês vão grifando as ideias principais e já pensando em como que essas ideias que estão sendo apresentadas podem me indicar tanto definições a respeito do que é, por exemplo, desigualdade ambiental, quanto também de quais são os problemas que estão ligados a ela. No texto 1, por exemplo, da proposta que a gente está discutindo, a gente tem a indicação de que essa problemática ela está relacionada à desigualdade social. Então, se falta até alimento, né, para as pessoas, se falta moradia, se falta condições básicas para a existência dessa pessoa, como é que ela vai garantir uma segurança ambiental nesse sentido? Porque quando a gente fala aí de desigualdade ambiental, a gente está falando que certos grupos sociais apresentam maiores riscos em relação aos impactos ambientais, porque os riscos e impactos ambientais, eles são distribuídos de forma desigual entre esses grupos sociais, porque quando a gente olha para serviço básico de saneamento, para abastecimento de água, para tratamento de esgoto, limpeza urbana, quando eu olho também para o manejo de resíduos sólidos,
essas questões, elas são desiguais entre uma pessoa, um grupo social mais abastado e os grupos sociais, né, das classes baixas. Então, o texto motivador, o primeiro texto motivador, ele vai nos trazer essa preocupação, né, de que a preocupação com a sustentabilidade, embora ela exista, ela é desigual em função dessas desigualdades sociais. Ele traz, né, a ideia um pouco de que a preocupação, a informação sobre isso acaba sendo desigual também, justamente por uma questão de prioridade, mas aí eu concordo muito com você, que a gente deve ter um esforço de compreensão desse texto, inclusive no contexto de conhecimento do país que a gente tem, né? E que aí eu acho que tem até um risco de se ler mal esse primeiro texto, no sentido de pensar assim, então quer dizer que porque as pessoas mais pobres, elas não têm uma preocupação tão grande com o meio ambiente, será que elas são as principais responsáveis? Não é disso que o tema vai tratar, né? Então, justamente como a Amanda falou, muitas vezes, pelo contrário, são essas pessoas que vão vivenciar mais os efeitos. Então, o primeiro texto talvez aí seja um caminho legal para você pensar sobre acesso à informação, né? Mas não no sentido de acabar redobrando o problema ali da desigualdade social, responsabilizando, né, as pessoas que já vivem em maior vulnerabilidade, tá? E até uma questão que a gente pode tirar desse primeiro texto motivador bom, se a desigualdade social impacta, né, na desigualdade ambiental, um dos problemas, um dos caminhos para dirimir, para diminuir, é também combater essa desigualdade social. Olhar para oferecer condições de moradia mais seguras, para essas populações, garantir esses direitos básicos mesmo, o direito ao saneamento, a distribuição de água, por exemplo, né? Enfim, embora isso não seja, né, mencionado no texto, mas pensando nessa questão da desigualdade social. Então, já posso tirar de informação desse texto também essa referência. Exato. Já que a gente já falou agora da proposta, como vocês pensam que esse tema ele está relacionado a problemas estruturais dentro do Brasil? Assim? O que a gente pode relacionar ele, né? Eu acho até, Marina, que dá para responder essa questão também, só comentando um pouquinho melhor os outros textos, né? A gente acabou focando mais no primeiro, mas, por exemplo, o texto 2, ele é uma coisa que acontece muito no Enem e que acaba coincidindo um pouco com a resposta a essa pergunta, né? Que o Enem muitas vezes traz trechos de leis e trechos da Constituição, de tratados internacionais de direitos e tal. Nesse caso aqui, um trecho, foi muito interessante a escolha ali do texto, porque vai mostrar isso que tem muitas vezes na nossa Constituição, que eu acho muito rico, inclusive, de busca de equilíbrios, né? Então, não é uma Constituição nem hiperliberal, nem é uma Constituição socialista, por assim dizer, e ela vai ter, por exemplo, aquele trecho, é um trecho que trata da ordem econômica. Então, ele vai dizer, olha, o Brasil deve buscar crescimento econômico, mas a questão é, o crescimento econômico ele não deve ser desenfreado, né? Ele não deve ser a única preocupação. Então, ela vai estabelecendo alguns elementos para a forma como esse crescimento econômico deve ser buscado. E aí, os dois elementos que são destacados ali na proposta, no texto 2, são justamente a busca de redução de desigualdades sociais, né? E também a questão da preservação do meio ambiente, né? Então, isso dá um fundamento legal para, às vezes, até na introdução, você dizer o que a Constituição promete, mas que, na verdade, a gente acaba tendo os dois problemas, tanto a desigualdade social quanto, não é, a degradação ambiental, mesmo juntar os dois. Em vez de ter esse respeito aos dois direitos, você acaba tendo, né, uma desigualdade ambiental que corresponde a um desrespeito a ambos, né? E aí, nesse caminho, né, Felipe, o aluno olhando, né, esse texto, lendo esse texto que traz um trecho da Constituição, ele pode pensar, poxa, bem, se a gente tem, né, leis que dizem que isso deve ser garantido, eu devo ter o crescimento econômico, mas eu devo preservar o meio ambiente, mas
não é isso que de fato acontece na prática, eu posso estar observando ou uma insuficiência legislativa ou não cumprimento da lei, né? Então ele pode apontar isso como um problema na sua argumentação, né? Mas nesse caso, só lembrando que como a Constituição já está como um dos textos motivadores, não seria um repertório, né, mobilizado pelo aluno. Não necessariamente como um repertório sociocultural, mas como um argumento. Exato, né? Isso é sempre legal falar, tá? Porque às vezes também eu acho que já houve uma certa compreensão por parte dos alunos de que no Enem você precisa trazer algum repertório sociocultural, algum repertório a gente chama às vezes externo, né? Que é um repertório que não está na coletânea. Mas lembra, isso vai garantir, né, uma possibilidade de nota máxima na competência 2, com uma ocorrência no texto. Então, você só precisaria de uma ocorrência completa, com alguns elementos um pouquinho mais técnicos ali. Mas isso não quer dizer que as informações presentes na coletânea não contam nota. Eu percebo que essa certa, né, divulgação, assim, de que é necessário ter o repertório, às vezes faz com que os alunos não deem importância para as informações mobilizadas nos textos de apoio. Né? Com certeza. Informações, por exemplo, são fundamentais em termos do desenvolvimento do tema, que é um dos aspectos trabalhados na competência 3. Né? Para você não ficar se repetindo, não ficar em discurso vazio, né? Você precisa mobilizar informações. Tá? Com certeza. E em termos de repertório externo, tem uma coisa que dá para fazer muitas vezes, que é, se já trouxer a Constituição, quase sempre você pode fazer referência aos direitos humanos da ONU. Se tiver também os direitos humanos, você pode também fazer referência à Constituição, já que há um certo espelhamento, né? Então, dá para usar isso, mas a parte, né, dessa preocupação com o repertório externo não deixa, tá, de utilizar as informações, porque elas estão na coletânea, que elas vão contar, né, como elemento que eu diria que normalmente tem tirado mais pontos do que a falta de repertório. Com certeza. Mas também do repertório já foi meio que mais popularizado, sei lá, é mais bem compreendido. Muitas vezes o aluno até tira a nota máxima ou perto dela na competência 2 e chega na 3 ele tira um 120, né? Ele tem tanta preocupação em colocar repertório, que aí ele coloca tanto repertório que as coisas não ficam articuladas, as ideias começam a travar, enfim, a preocupação dele é mais no repertório, mostrar esse repertório do que, de fato, desenvolver o argumento, né? Fazer aquele repertório encaixado, projeto de texto, e não desenvolver argumentação. Esse é um problema bem frequente mesmo. Exatamente. Eu acho que é válido a gente relembrar, né, como esse repertório deve ser utilizado no nosso texto, né? O que é o repertório sociocultural? É qualquer elemento que eu traga na minha redação que possa dar suporte e reforçar o meu argumento, né? Então, seja uma notícia, seja uma música, seja um filme, um documentário, um conceito de alguma área do conhecimento. Então, eu vou utilizar isso como uma fonte, né, para suportar, para apoiar a minha argumentação, para dar mais credibilidade a essa minha argumentação. E para que esse uso seja efetivo e que seja bem pontuado numa redação do Enem, esse repertório, primeiro, precisa ser pertinente ao tema, ou seja, ele precisa estar obrigatoriamente relacionado à temática, né? Então não adianta eu citar um teórico, vamos supor, eu vou citar Rousseau, mas o que ele está dizendo ali, a citação que eu memorizei, não tem nada a ver com a temática. Isso não vai me garantir uma boa nota na competência 2. Né? Um outro detalhe que é importante sobre o repertório, eu preciso fazer um uso produtivo dele. Né? Então, eu preciso relacionar esse repertório que eu estou trazendo ao meu argumento, né? Explicar por que eles se relacionam, por que isso é importante, de que forma isso suporta, né, o meu argumento. Ou a minha tese, enfim, né? Depende ali de como eu estou utilizando esse repertório sociocultural. E nesse sentido, né, Amanda, eu acho que às vezes temas com muitas palavras-chave, como é o caso desse tema, podem assustar um pouco, justamente porque, como você comentou, deve ser legitimado, né, deve ter uma base, deve ser pertinente ao tema e ter esse uso produtivo. Agora, esse pertinente ao tema
é legal sempre lembrar, assim, que o Enem vai considerar como pertinente ao tema aquilo que for pertinente a qualquer das partes do tema, né? Então, assim, não precisa ser uma citação em específico, né, que fale de todos. Por exemplo, tratando desse tema em sala de aula, um aluno lembrou, eu achei genial, assim, de uma cena do filme Parasita, né, que é uma cena, um filme que trata bastante de desigualdade social. Duas famílias, né, uma muito pobre, uma muito rica, que tem ali uma interação, né, mas que em determinado momento a família mais pobre sofre de maneira muito uma chuva, e no outro dia o pai da família vai trabalhar como motorista, mas vai trabalhar assim, como quem não dormiu nada, como quem perdeu tudo, como quem viu a família passar numa situação de muita vulnerabilidade e tal, e ele estará dirigindo naquele clima de quem passou por tudo aquilo, enquanto que ele vê, né, a mãe lá da família mais rica falando no telefone com outra pessoa, simplesmente dizendo assim, que bom que choveu, né? Tava muito tava muito tempo que precisava chover, tá? Bastante como os efeitos, por exemplo, de eventos climáticos fortes, né, afetavam mais a um e a outro. Mas nem sempre você tem esse lampejo, assim, né, de encontrar. Com certeza. Então, por exemplo, citações sobre desigualdade social ou citações sobre questão ambiental já seriam suficientes, né, para contar como elemento pertinente ao tema. Isso é legal, porque senão, às vezes, a gente dá até um susto, né, de você pensar, nossa, mas sobre desigualdade ambiental em específico, eu não lembro de nenhum autor, de nenhum filme. Mas aí, se você lembrar de algo sobre desigualdade social, né, ou se você lembrar de algo sobre a questão do meio ambiente, né, isso já poderia aparecer ali como uma citação pertinente. Com certeza. E aí, bom, os outros textos de apoio, né, o texto 3, ele tem ali um fluxograma, né, que mostra um pouco algumas das cadeias aí de atividades econômicas que têm impacto ambiental. Acho que é legal trazer também, né, essa sua leitura da coletânea deve ser uma leitura ativa, deve ser uma compreensão, ela deve mobilizar seus conhecimentos de mundo, né? Então, se ele fala de atividade madeireira, né, se ele fala de expansão de área agrícola, você pode pensar no agronegócio, que, claro, toda uma importância econômica inegável para o país, né? Principalmente em termos de balanço comercial e tudo mais, mas que, por outro lado, tem muito a ver com o tema, porque é uma atividade, né? É quase uma indústria mesmo, então ela concentra bastante os ganhos em poucos, né? É uma atividade que gera ganhos para muitos, de modo geral, tá? E também não é nem a maioria, mas uma parte do agronegócio brasileiro acaba afetando muito o meio ambiente de maneira muito significativa, né? Então, isso poderia ou você usar exemplos presentes no fluxograma ou mobilizar, de repente, aquilo para lembrar de notícias recentes sobre desmatamento, queimadas, né? Ou, por exemplo, a maneira como a pecuária brasileira acaba sendo um elemento importante, importante no mau sentido, em termos de contribuição negativa do país para o aquecimento global, né? Que durante a pandemia, enquanto em muitos países as emissões de gases produtores de efeito estufa caíram, que as pessoas não estavam saindo de carro, por exemplo, né? Aqui no Brasil, se mantiverem, até aumentaram, porque a pecuária até cresceu, né? Nesse período. Então, acho que o texto 3, você poderia trazer exemplos concretos, né? Que é algo que também você deve valorizar bastante. Tá? Esses conhecimentos de atualidade, né? Eles também servem bastante para o desenvolvimento das ideias e para a argumentação. Nem sempre eles serão legitimados, né? Mas ainda assim, em termos ali da competência 3 de desenvolvimento da argumentação, eles são bastante úteis, né? E às vezes até se você coloca alguma referência, né? Como foi noticiado em algum grande site e tal, eles podem até ser considerados também como legitimados, isso. E até assim como exemplificação da questão da desigualdade ambiental, o aluno poderia até lembrar de uma coisa muito simples, assim, que foi algo derivado ali da pandemia. Qual que era a principal orientação para a proteção, né? Uma das principais orientações para a proteção contra o coronavírus? Lavar as mãos, lavar todos os itens que você compra. Como é que eu vou garantir isso, sendo que temos minorias, populações ali
que não têm nem acesso à distribuição de água de forma efetiva. Então, olha como a pandemia também trouxe, né, ou enfatizou ou tornou mais grave essa desigualdade. Com certeza. Agora, passando para a parte mais da argumentação, se vocês estivessem escrevendo essa redação, né, quais argumentos vocês levantariam para defender na redação? Em termos assim mais gerais, como o Enem ele sempre traz problemas e você deve apresentar propostas de intervenção, existem várias possibilidades, né? Mas muitas vezes as abordagens elas ficam um pouco em termos de discussão sobre causas e sobre efeitos, né? Uhum. E esse tema, às vezes em questões ambientais, o aluno tem até essa dificuldade de repertório, mas um repertório possível poderia ser de história também, né? Então, por exemplo, se você quer fazer um parágrafo sobre causas históricas do problema da desigualdade ambiental no Brasil, você tem um monte de coisa que você poderia trazer, né? Então, em termos de impacto ambiental, de degradação ambiental, você pode pensar que toda a história do Brasil foi baseada quase, né, em ciclos de extrativismo. Com certeza. Então, aí você vai ter, né, desde o nome do país, como o Brasil, mas principalmente cana-de-açúcar, tabaco, né, borracha, café, né, e também a pecuária e tudo mais. Então, digamos, essa tradição histórica do extrativismo, ela tem a ver com as questões que a gente, tanto do lado bom, né, que vai ter realmente um agronegócio bastante competitivo mundialmente e tal, mas também do lado negativo aí da degradação ambiental. E do outro lado também, se você pega a desigualdade social, normalmente, né, os alunos vão lembrar logo da questão da escravidão, né, um dos países a abolir a escravidão, isso vai estruturar o país como um país bastante desigual, né, e tanto um caminho como o outro aqui poderiam ser trazidos, e aí você conseguiria tanto trazer repertório do ponto de vista de fatos históricos, né, e também mobilizar ali argumentação relacionada a uma causa desse problema, né? E nos efeitos, o último texto, né, o texto 4 da coletânea, talvez seja o que melhor consegue articular a questão ali da desigualdade social e da degradação ambiental. Ele aponta um pouco, né, para isso. Acaba que a desigualdade ambiental ela vai reforçar um pouco os dois problemas. Então, se, por um lado, como diz o texto 1, né, as pessoas sequer conseguem priorizar a questão do meio ambiente por passarem necessidade e tal, por outro, ele acaba agravando a desigualdade no sentido, né, Amanda falou da moradias em área de risco, né, esse é um exemplo, acho que bastante interessante para você pensar nos efeitos da desigualdade ambiental e como eles acabam gerando aí um ciclo meio destrutivo, né, em que a pessoa, pela desigualdade social, ela mora em áreas de risco, e por morar em área de risco, por um lado, às vezes podem ser até áreas de preservação, por outro, vão ser áreas também que, quando você tem chuvas em excesso, né, que muitas vezes podem ser associadas, por exemplo, ao fenômeno das mudanças climáticas, né, são essas pessoas que vão também mais sofrer. Então, eu iria um pouco aí, talvez, nessa direção, né? Causas históricas, né? E nos efeitos, tentar bastante articular essas duas questões, mais ou menos ali na direção do texto 4. Né? E, Felipe, até uma das origens, né, da explicação mesmo do surgimento do termo desigualdade ambiental vai dizer que a desigualdade ambiental tem origem no mercado de terras, né? E segundo essa corrente que defende isso, vai dizer que as famílias de baixa renda voluntariamente já se instalam em lugares, né, em locais que previamente já tinham problemas, já tinham riscos ambientais, devido ao preço mesmo da terra, né, mais barato. Né? E o aluno podia até lembrar da gentrificação, que também vai causar esse mesmo problema que você levantou. Né? Sim, sim. Com certeza.
E aí o que é importante aqui também, pensando na estrutura da nossa redação, quando a gente está pensando na construção da nossa argumentação, a nossa competência 3 do Enem, ela vai avaliar, né, a forma como a gente seleciona as informações, a forma como a gente mobiliza as ideias no nosso texto. Basicamente, ela vai analisar como a gente propõe o nosso projeto de texto, né? O nosso mapa ali da nossa redação, a nossa organização de ideias de argumentação ali. Então, é importante que vocês, quando estiverem fazendo o planejamento da redação, que vocês escolham as estratégias que vocês vão utilizar, como o Felipe mencionou, né? A gente pode utilizar a estratégia de causa e consequência, né? Então, eu trago um parágrafo argumentativo apontando as causas, o segundo parágrafo argumentativo apontando as consequências, e na conclusão eu trago, né, caminhos para combater esse problema. Eu posso utilizar uma outra estratégia, por exemplo, que é a síntese, em que eu seleciono 2 problemas principais, que eu apresento já na introdução, discuto o primeiro problema no primeiro parágrafo, discuto o segundo problema no segundo parágrafo, e na minha conclusão, é bacana, claro que, para que eu não tenha furos ali nesse projeto de texto, que eu aponte 2 caminhos, né, para combater esse problema, já que eu estou apontando 2 problemas diferentes, mas só uma proposta de intervenção precisa estar completa para que eu tire os 200 pontos, né? Não preciso fazer uma proposta de intervenção completa para cada um deles. E, às vezes, eu consigo solucionar os 2 problemas com uma mesma proposta de intervenção. Que é mais difícil. É difícil, né? Mas dependendo do problema que eu estou colocando ali, isso pode ser possível. Ou então posso, de repente, fazer, né, uma estrutura ali de projeto de texto que vá trabalhar a questão cronológica, né, como o Felipe mencionou, a questão histórica. Abordagem histórica. Um paralelo de passado, presente. Então, é importante que isso também esteja bem estruturado ali na nossa argumentação. E já que a gente começou a falar sobre propostas de intervenção, né, como que a gente poderia estruturar uma proposta para esse tema, né? Como é que a gente poderia sugerir uma medida de solução para esse problema? Quando a gente, acho que vale a gente relembrar com os alunos, né, o que o Enem espera de nós quando a gente fala de proposta de intervenção. O Enem, ele vai pedir que a nossa proposta de intervenção tenha 5 elementos. Então, primeira coisa, para que eu tenha uma proposta de intervenção, eu tenho que ter discutido o problema, como o Felipe colocou. Né? Então, eu tenho que, na minha argumentação, discutir esse problema. E aí é bacana que a gente, para pensar nessa proposta de intervenção, que eu olhe para de qual vertente é esse problema. É um problema de ordem social? É um problema de ordem política? É um problema de ordem econômica? É um problema de ordem ambiental? Para que eu possa pensar em quem poderia solucionar esse problema. Então, quais são os elementos que o Enem espera que a gente traga nessa proposta de intervenção? O agente, ou seja, quem pode solucionar esse problema? Qual órgão? Quem é o responsável? Não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Às vezes é o órgão, o governo, o Estado, a população. Então, eu preciso pensar em quem vai ser esse agente. Eu preciso pensar também qual será a ação, ou seja, o que esse agente, o que esse órgão pode fazer para resolver esse problema. Então, o que deve ser feito? Também vai nos pedir que nós tragamos um meio, ou seja, de que forma esse agente vai viabilizar essa solução, que seria o nosso meio ou modo. E também é importante que a gente traga a finalidade, para qual fim eu vou realizar essa ação. Normalmente acaba sendo, né, para dirimir, né, ou para acabar com a desigualdade ambiental. Isso é muito comum, né, que a gente acabe utilizando a finalidade dessa forma. E tem um 5º elemento, que é o detalhamento. O que é esse detalhamento? Muitas vezes eu vejo que os alunos ficam um pouco perdidos no detalhamento,
em dúvida, será que isso que eu estou fazendo é um detalhamento ou é a continuação do meu meio, a continuação da minha ação, né? Como é que eu sei que isso é de fato um detalhamento? O detalhamento, galera, ele é sempre uma explicação ou uma exemplificação de um desses outros 4 elementos. Então, eu posso exemplificar o meio, eu posso explicar o meio, por exemplo, para deixar isso como um detalhamento. Posso explicar ou exemplificar o agente, explicar ou exemplificar a ação. A finalidade também é possível que eu traga, né, uma explicação ou exemplificação, mas normalmente, né, a gente observa a preferência, né, pelo detalhamento ou do agente, ou da ação, ou do meio. Aí do efeito também, né? Que é aquele efeito do efeito. Para que seja da finalidade, para que seja, né, um detalhamento da finalidade ou do efeito, é importante que seja uma consequência direta dessa finalidade. Senão eu fico ali com um detalhamento um pouco solto na nossa conclusão. Tomar cuidado para não ser dois efeitos diferentes, que aí não vai contar como detalhamento, né? Às vezes acontece. É O aluno verdade. faz 2 efeitos e daí não tem como contabilizar como um detalhamento aí. Embora tenha até, sei lá, vários elementos, vai ficar com 160. É isso, né? Para efeito ali, principalmente da competência 5, né? É uma análise bastante quantitativa mesmo, de checar se tem os 5 elementos, né? E, de fato, normalmente os que trazem mais dúvida são o modo meio e o detalhamento, né? Pelo que eu observo, assim. Na parte do modo meio, a viabilidade ela pode se dar de diversas maneiras, né? Uma que eu acho que acaba sendo bastante coringa, pode servir bastante, é quando você traz a origem dos recursos, né? Então, é sempre legal também facilitar um pouco, digamos, a vida do corretor, utilizando conectivos bastante explícitos, né? Uhum. Então, para modo meio, por meio de, para efeito a fim de, que assim você acaba facilitando. Então, por exemplo, né? Vai depender, claro, né, como a Amanda explicou bem, quando ela falou da possibilidade de você tratar 2 problemas, tudo vai depender de como você vai abordar o tema, né? Tem que ter ali um vínculo. Apesar de essa coerência não ser avaliada na competência 5, ela vai entrar como um elemento de projeto de texto, né, de coerência ali da competência 3. Mas dentro disso, você sempre pode, por exemplo, né, em termos de detalhamentos assim que são também meio coringas. Você pode justificar o agente, né? Isso é bastante comum. Então você fala, não fica tão preocupado assim com a questão de saber dos órgãos do governo, dos órgãos da sociedade, de modo geral, referências genéricas são aceitas, né? Como governo, Estado, poder público, né? E aí, por exemplo, se você tratou da questão dos direitos, você mesmo viu na Constituição que havia o dever de preservação do meio ambiente, então você pode, né? Colocar que o governo, o Estado, por serem, né, por ser responsável pela garantia de direitos ao meio ambiente saudável e a busca de igualdade social, então você meio justifica aquele agente relacionado a seus deveres, né? Isso acaba sendo um detalhamento bastante prático, né? E outra forma que vocês comentaram também é o detalhamento do efeito, né? Em que você, utilizando também um operador, para não parecer que são 2 efeitos, né? Como disse Marina, você pode usar um com isso, dessa maneira, né? Então, se você põe lá, por exemplo, na finalidade, a fim de reduzir a desigualdade ambiental, a fim de romper o ciclo histórico de produção de desigualdade social e de degradação ambiental, qualquer coisa como essa, depois você pode pôr um ponto, e eu acho que é legal até esse detalhamento, que ele dá um certo tom de fechamento do texto, né? Você pode colocar com isso, os direitos ao meio ambiente saudável, a isonomia de todos os cidadãos estarão mais garantidos. Algo nessa direção normalmente funciona bastante bem. Com certeza. Pessoal, o chat agora está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para os professores, fique à vontade, a gente vai começar a responder.
E assim, né, em termos de repertório para esse tema, como eu comentei, muitos alunos, às vezes, eu sinto que eles têm alguns problemas com o repertório para meio ambiente, eles acham um tema meio difícil, né? Mas aí, primeiro ponto, eu acho para o Enem é sempre lembrar de direitos. Então, apesar de que ali você já tinha algo relativo à ordem econômica, né? Se você lembra que a Constituição fala da promoção de igualdade social, ou que fala do direito a um meio ambiente saudável, que é em outro artigo, se você usa um outro artigo da Constituição que não seja aquele, não precisa decorar o artigo, mas assim, um outro conteúdo da Constituição que não seja aquele, já conta. Se você lembra que, sei lá, no ano passado, a ONU reconheceu o meio ambiente como um direito fundamental, também você pode trazer ou qualquer filme, série, livro que trate ou de desigualdade social ou da questão, né, do meio ambiente, você também pode, né, utilizar como repertório. Perfeito. Por enquanto, nenhuma pergunta ainda. Quem quiser, assim, pesquisar, eu tenho um filósofo, assim, um autor que eu acho bastante interessante para questões ambientais e ele acaba se tornando meio um repertório coringa para meio ambiente, né? Que é um filósofo alemão chamado Hans Jonas, né? Escreve Hans Jonas, quem quiser dar uma pesquisada. E a principal obra dele chama Ética da Responsabilidade. Então, Hans Jonas, Ética da Responsabilidade. E basicamente, para qualquer tema de meio ambiente, ele vai basicamente dizer que houve uma transformação da relação do homem com a natureza, né, do ser humano com a natureza, com a modernidade, com a revolução industrial, de maneira que o impacto das nossas ações hoje não afeta só as pessoas com quem a gente vive atualmente, né? As nossas ações, graças ao avanço tecnológico, acabam afetando futuras gerações. Então, basicamente, de maneira bem resumida, ele vai dizer: a ética deve levar em conta o efeito das nossas ações para as próximas gerações. Então, o efeito das ações para as próximas gerações. Com isso, foi um autor que foi bastante importante para a ideia de desenvolvimento sustentável e de o meio ambiente se transformar também num direito assegurado aí nas declarações internacionais e nas leis, né, nacionais, como aqui no Brasil. Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui da Isabela, ela está pedindo para que vocês deem dicas, acredito que de fontes de repertório cultural, talvez aqueles mais coringas, assim, para poder usar nas redações do Enem. Então, eu acho que para o Enem, né, um conhecimento sobre Constituição e Direitos Humanos é o mais coringa, né? Eu sempre defendo isso, que se você ler pelo menos ali o artigo 5º da Constituição, mais o artigo 6º, pega alguns temas como educação, trabalho, meio ambiente, povos indígenas e tal, e lê pelo menos ali os artigos principais, né, desses temas, eu acho que é excelente. Também, normalmente, os sites aí da ONU no Brasil e tal, tem muito material sobre questão de direitos humanos, né? E o conhecimento sobre isso acaba sendo mais coringa, embora eu noto que normalmente esses modelinhos de redação que rolam pela internet, eles pegam, às vezes, alguns filósofos, tal, que também é interessante e é legal. Mas tem uma certa armadilha ali, às vezes, que é essa armadilha do repertório coringa máximo, né? Que seria a coisa total complexa, assim, um filósofo um conceito que dê para você usar para tudo. Normalmente o pessoal fala dos contratualistas, né? Como Locke ou Rousseau, por ter uma ideia assim geral de que o governo tem um contrato com o seu cidadão de fornecer, de garantir os direitos deles, né? Então, algo nessa direção pode ser feito também, mas para mim o mais coringa, o mais importante para Enem é Constituição e Direitos Humanos. E eu acho que até assim, Felipe, acho que eu sempre para os meus alunos desencorajei um pouquinho essa questão de ter um repertório coringa, né, por conta dessa questão mesmo do cuidado de garantir que isso de fato seja pertinente. Mas o que eu acho que eu sempre pedi que eles valorizassem, porque muitas vezes eles têm a impressão de que a música que eu conheço sobre isso não deve ser válida. Ou então, aquele filme que eu conheço, é uma série, né? Não é um documentário, não é um sociólogo, não é um estudioso do tema. Poxa, será que, né, eu não posso utilizar isso? Sim, né, galera? Então, assim, eu tenho certeza de que sobre qualquer recorte
que aparecer ali no Enem, algum elemento, vocês têm um repertório próprio sobre aquilo, né? Então, claro, bacana a gente ter algum que é mais genérico para que, poxa, em caso de emergência, né, eu posso utilizar esse, mas certamente vocês ou na sala de aula adquiriram algum repertório sobre isso em outros componentes curriculares, né? Então, em biologia, em física, em história, sociologia, filosofia, certamente vocês aprenderam algo que se relaciona sobre isso, e se não, certamente algo que você assistiu, que você ouviu, alguma obra de arte, certamente se relaciona a essa temática, né? Então, valorizem também esse repertório que vocês conhecem, só lembrando, né, de que ele precisa, de fato, estar relacionado ao tema, né? Precisa, de fato, ser pertinente. Isso, né? Um aluno me perguntou, por exemplo, se pode usar anime? Pode, né? Desde que tenha uma pertinência temática. Então, tipo, aquele estúdio Ghibli, né? Que tem uns animes bem bonitos. Tem um de temática ambiental, que é Nausicaa do Vale, por exemplo. Você poderia trazer para uma introdução em algum momento, já que, como eu falei, não precisa tratar de todos os aspectos, né? Desde que você consiga, naquele momento do texto, puxar, né? Para a questão temática, o fato dele tratar de temática ambiental já seria suficiente. Isso aí. Outra pergunta que a gente teve se vocês têm algum palpite de tema de redação. Acredito que para o Enem, né? Essa mais geral a pergunta. Todo ano tem uma coisa que vocês vão ver matérias assim nos jornais, professores apostam em temas do Enem. Aí logo depois do Enem, assim, professores se surpreendem com temas com o tema do Enem, com certeza, sempre. Os temas do Enem não são feitos para ser sobre polêmicas atuais, né? Então, talvez você possa procurar, assim, eixos temáticos que trazem alguns problemas e que pode ter algum tempo o Enem não traz, como na área da educação, né? É legal dar uma pesquisada na reforma do ensino médio, com certeza. socioemocional, né? Possibilidade de ensino de matemática financeira, alguma coisa. Schooling. Aparecer isso. Mas normalmente é mais legal ir por aí, para você sabendo melhor dos direitos, né? Das expectativas sobre as questões, às vezes é um caminho mais interessante. A evasão escolar também, né? Que com a pandemia pode ter aumentado, mas enfim, não é um bom caminho estudar tentando adivinhar temas. A verdade é essa, apesar de ser decepcionante para uma parte, mas é a verdade, a verdade, a verdade. Então é isso. Verdade. Né? É melhor entender os critérios de correção e procurar esse conhecimento de direitos assim sobre os problemas estruturais do Brasil. Outra questão aqui. Em um dos desenvolvimentos, eu argumentei sobre a falta de informação da população financeiramente inferior, que acaba não tendo a educação ambiental garantida. Isso está coerente? Acho que é difícil falar sem ver redação, né? Porque a gente não sabe se é incoerente com outro trecho do texto. Mas estava presente no texto 1, né? Então, Tava. Eu penso que sim, né? A depender de como você conseguir articular contra as ideias, eu penso que era um dos elementos que poderia ser comentado. E incentivar a criação de projetos de educação ambiental poderia ser um caminho defendido na proposta de intervenção para dirimir a questão da desigualdade ambiental também. É uma forma de trabalhar isso. Até quem tiver interesse, tem um podcast sobre desigualdade ambiental com a Cris dos Prazeres. A Cris dos Prazeres, ela é uma ativista social do Rio de Janeiro que tem um projeto de educação ambiental nas favelas, né? Então, é bem bacana vocês, de repente, né, lerem mais sobre, de repente procurar material para ler, para ampliar esse repertório também. Mais uma aqui. Vocês indicam ter um caderno para anotar repertórios, argumentos, conectivos, sinônimos e outras coisas sobre redação? Eu acho que é bastante bom, né? Notícias atuais, às vezes até o que a Amanda comentou, às vezes vocês não valorizam o conhecimento que vem de outras matérias, às vezes está assistindo uma aula de biologia ou de química, alguma coisa, e a professora fala uma coisa e fala, olha, isso aqui é legal para redação, já tem um espaçozinho ali separado. Eu acho que é bastante útil, né? Sobre os conectivos também,
Eu acho que é legal ter diversidade, entender como é que o Enem cobra, né? Sem grandes exageros, né? Não precisa ficar focando, tá, gente, naqueles Apegado também. excesso de formalismo, que às vezes é mal entendido como inteligência e tal, não é, né? Mas só usa aqueles que têm o sentido preciso, que você conhece, que ajudam mesmo na articulação do tema, né? E aí, só para responder aqui, João Caetano, que pediu de um argumento de autoridade, só para repetir aqui, para mim, um autor muito bom sobre meio ambiente é Hans Jonas, tá? Que é um filósofo alemão que tem a ética da responsabilidade, em que ele fala que nossas ações devem levar em conta os efeitos para as futuras gerações. Ele foi bastante influente para essa questão temática, Hans Jonas, tá? E ainda sobre essa questão do caderno, né, de como eu estudo, de repente, né, de como eu vou ampliando o meu repertório, vocês podem, né, no caderno, organizar por eixos temáticos, como o Felipe falou, né? Então, eu tenho uma parte que eu reservei para trazer possíveis temas ou repertórios que eu observei, notícias, né, temas que foram frequentes durante o ano, por exemplo, sobre meio ambiente. Tá, então eu vou colocando ali, e aí é importante que vocês também deixem um espaço, tá, para o repertório pessoal, tá, sobre esse eixo temático, o que eu conheço? Escreve lá, poxa, aquela série que eu assisti, ou aquela música que eu vi tem um trecho que fala sobre isso, né? Então, em cada eixo temático, então, desigualdade, o eixo temático de meio ambiente, o eixo temático sobre educação, o eixo temático sobre a pandemia, façam esse paralelo, notícias ou elementos que eu acompanhei na mídia e também coisas que eu conheço sobre aquilo. Porque assim vocês, na verdade, tudo já está na mente de vocês, mas aí vocês só organizam, né, isso visualmente para também, no momento de um estudo ali, de revisar, ficar mais fácil. A gente teve duas perguntas aqui sobre a questão desse termo aí, principal da frase temática, que é desigualdade ambiental. Duas pessoas pediram para esclarecer um pouquinho mais, que não entenderam muito bem a relação entre meio ambiente e desigualdade social. Tá. Ó, eu acho que um exemplo que acaba deixando um pouco mais claro isso pensa, por exemplo, nos efeitos das chuvas, né, que houve recentemente. Eu sei que o elemento aí causal não é necessariamente presente, mas tem se falado bastante que há um agravamento das condições de seca e também de excesso de chuva por conta das mudanças climáticas, né? Como se tudo ficasse cada vez mais extremo, né? E aí pensa, normalmente quando você tem períodos de seca e quando você tem períodos de chuva excessiva, que setores da população sofrem mais? É quem mora num prédio no centro de São Paulo ou é quem mora num casebre, num barraco, numa área de risco, né? Ou então, quem mora, né, num centro mais rico do país ou quem mora no sertão do Nordeste. Então, você percebe que os efeitos das mudanças climáticas, eles não atingem a todos de maneira idêntica, né? Eles acabam atingindo mais aqueles que já são meio que, digamos, vítimas, né, dessa desigualdade social. Então, esse é um dos elementos. E o que pode agravar ainda mais isso é que a causa do problema, né, que aí, por exemplo, vai ter emissões de gases de efeito estufa pela pecuária, desmatamento, né? Às vezes são atividades que geram capital só para poucos. Então, você também tem um elemento aí de que a degradação ambiental ela não traz um desenvolvimento econômico para todos, como estaria ali na Constituição, no texto 2, mas ela acaba também atingindo setores diferentes da sociedade de maneira desigual, né? Então, são alguns vínculos possíveis aí para essas duas questões. Outra pergunta. Se na hora da redação, por algum motivo, não conseguir achar um repertório, quão prejudicial é fazer a redação sem? Olha, Muito, né? Não muito, você perderia 40 pontos, né? Porque a questão do repertório pertinente, legitimado e com uso produtivo, ele é apenas um dos elementos que é avaliado na competência 2. Né? Então,
Claro, para quem está pensando ali em alto rendimento, né, medicina, isso vai fazer diferença, né, esses pontinhos fazem diferença, mas, né, em casos extremos, aí fiquem tranquilos também que, claro, vamos nos dedicar para conseguir trazer o repertório, tenho certeza de que não importa o eixo temático, alguma coisa vocês têm para citar como repertório ali, como possibilidade. Exato. E aqui, por último, então, para a gente encerrar, porque senão a gente vai bater mais de 1 hora aqui de live, o que fazer quando eu não sei quase nada sobre o tema da redação? Eu acho que nesse ponto foi justamente muito importante utilizar os textos de apoio. Então, teve até algumas perguntas nessa direção sobre utilizar dados da coletânea, utilizar elementos da lei, não lembrar de repertório, tá? Tudo isso, eu acho que os textos de apoio são bastante úteis. Uma proposta do Enem que é legal para você treinar nesse sentido, né? Foi uma proposta de alguns anos atrás que era a respeito da educação de surdos no Brasil, que, aliás, é um tema bastante típico do Enem, né? O Enem, em vez de trazer... não é que a mídia ou a rede social pauta o Enem, às vezes é o contrário, o Enem ele traz um tema que é super relevante como esse, né? Para que a sociedade que não está discutindo passe a discutir. Né? E, por exemplo, esse foi um tema em que muita gente teve dificuldade de repertório. Mas aí, se você pega a coletânea, ela era muito boa. Ela trazia dados históricos, trazia dados de direitos, né, dados de lei, como é que funcionava a questão das obrigações legais sobre libras, né? Então, normalmente, um bom uso da coletânea e também dessa compreensão sobre como estruturar o texto, como fazer, trazer todos os elementos da proposta de intervenção, são essenciais, né? Alguém perguntou aí sobre a competência 3, mesmo um projeto de texto, saber fazer uma introdução, antecipar os argumentos no finalzinho dela, o que é que vai ser causa ou consequência, quais vão ser os dois problemas, desenvolver as ideias, você não precisa de muitas, né? Poucas ideias bem explicadas, bem fechadas com o tema, e lá no final, né, uma proposta de intervenção completa, com aqueles 5 elementos. Quanto mais você chegar até a prova com clareza de quais são esses 5 elementos, né, e clareza, assim, de quais são esses critérios básicos, mesmo pegando um tema que você não conheça muito, você consegue, sim, às vezes, um resultado bastante razoável. Amanda, quer comentar alguma coisa a respeito também? Ou... Não, tô de acordo com o Felipe, né? Então, essa questão de como a gente se prepara, né? Se eu não sei nada sobre o tema, eu vou investir na minha leitura. Eu vou fazer a melhor leitura possível desses textos motivadores. Enquanto você estiver lendo esse texto motivador, eu tenho certeza de que alguma coisa relacionada àquilo você vai se lembrar. Então, mas às vezes a gente bate o olho ali na frase temática e a gente tem a impressão de que, poxa, nossa, não sei nada sobre esse tema. Mas aí eu leio um texto que me explica, por exemplo, o que é desigualdade ambiental, e aí ele fala de desigualdade social, e aí eu lembro, poxa, desigualdade social eu estudei, poxa, lembro disso. Né? Então, a coletânea ela serve justamente para isso, para ajudar vocês a ter ideias e a lembrar de coisas que vocês talvez não saibam sobre essa temática. Outro tema que se relaciona a isso que o Felipe levantou, de que, poxa, né, às vezes não é a mídia, o Enem que é pautado na mídia, se encontrar democratização do cinema no Brasil. Né? Não era algo que estava sendo discutido, mas que passou a ser discutido depois, e também a questão do quanto a gente, às vezes, não espera, né, que aquilo apareça na prova. Então, de fato, a melhor forma para fazer uma boa redação, no caso do Enem, mesmo que você não, a princípio, sinta que não sabe nada sobre aquilo, é fazer uma leitura bem cuidadosa da proposta. Se apegar aos textos motivadores, porque eles ajudam bastante, inclusive até a forma como eles estão ordenados, né? Eles vão conduzindo você a entender a proposta de redação, né? Bom, gente, eu vou precisar encerrar. Já batemos até o tempo estabelecido. Queria agradecer muito a presença do Felipe, da Amanda. Foi um prazer conversar com vocês, mediar esse bate-papo. Espero encontrá-los novamente em alguma outra live, enfim. E agradeço também a presença do pessoal que assistiu de casa, que mandou comentário para a gente. Muito obrigada por ter acompanhado e até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Boas redações para vocês.
Obrigado, Marina. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal aí. Boa sorte, boa preparação, né? E é isso, gente. Abraços, até mais. Até mais, gente.